É um texto bastante conhecido, ao qual nós lemos, nós já conhecemos. Aqueles que não leram, mas já ouviram falar, né? Sobre o profeta Eliseu. Amém? Esse capítulo aqui que nós lemos vai nos falar que o rei, né? Louvado seja Deus, da Síria, ele estava planejando, né, um ataque sobre Israel, sobre o rei de Israel. E a Bíblia vai nos falar que ele agora faz todo um planejamento, né, para cercar. Louvado seja Deus. Ele chama os seus, né, soldados e eles planejam ali a atacar o rei, né, de Israel. E a Bíblia vai nos falar que todas as vezes em que ele planejava, né, esse ataque, né, os planos e os projetos deles eram frustrados. Louvado seja Deus, porque o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E ele agora está planejando mais uma vez. E quando ele vê que a frustração, quando ele observa que os seus planos de guerra não estão tendo sucesso, agora ele começa a se preocupar. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele começa a imaginar que entre os deles ali tinha alguém que estivesse o traindo. E ele começa a se preocupar. Imagino eu que muitos olhavam e poderiam imaginar: será que não é, né, Naamã, porque já tinha sido curado, já tinha sido ido até Israel, já tinha reconhecido o Deus de Israel como o único Deus, e agora ele fica preocupado: será que tem entre nós algum traidor? Porque todas as vezes que nós planejamos um ataque, né, esse ataque aqui, ele não tem êxito, não tem sucesso para que nós possamos pegar a esse rei. E a Bíblia vai nos falar que um homem chega e diga: ó rei, não tem entre nós aqui ninguém que esteja te traindo. É porque lá em Israel tem um profeta, e tudo aquilo que você pensa, planeja, né, lá no seu quarto, o profeta, ele vai saber de tudo. E ele agora passa para o rei de Israel, e agora Deus dá livramento através deste profeta. E a Bíblia vai nos falar agora que esse homem, sabendo disso, ele diz: olha, nós temos que ir lá e pegar, prender a esse homem. Por quê? Porque a estratégia do rei era: se nós prender a esse profeta, Deus agora não vai mais usar alguém para dar livramento a Israel. Esse era o plano e o projeto, louvado seja Deus, do rei. Então a Bíblia diz que ele manda cavalos, né, carros, e a Bíblia vai nos falar que ele ainda manda um grande exército. Mas o plano desse homem aqui era invadir e guerrear contra Israel? Não. O plano desse homem aqui é somente prender a um homem só. Somente o profeta. Ele queria pegar e levar para ele somente o profeta. Esse era o plano do inimigo de Israel. Era enviar cavalos, exército grandes, carroças, para prender um homem só. Porque ele sabia, bendito seja o nome do Senhor, do Deus a quem este homem servia. Então o plano do adversário da nossa alma, eu quero trazer agora para as nossas vidas. O plano do adversário é enviar exércitos para tentar nos prender. Mas eu louvo a Deus quando eu leio essa história, esse texto bíblico. Por quê? Porque quando lá está cercado a cidade para prender, a Bíblia diz que um dos moços que está com Eliseu, que Eliseu andava com vários moços, entre eles uns que se destacavam era Geazi, mas esse daqui não era Geazi. Por quê? Geazi já tinha pegado lepra. Então um dos moços, quando ele sai pela manhã à porta e olha e observa e vê as cidades cercadas, ele começa a dizer: louvado seja Deus. Versículo 15: e o moço, o homem de Deus, levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha
cidade, com cavalos e carroças. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Observa aqui que agora esse moço vem dele o desespero, o medo. E esse ai, meu senhor, ele quer dizer assim: e agora? Para onde nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Esse ai desse moço aqui é um ai de desespero. Ele diz: ai, Senhor, e agora? O que é que nós vamos fazer? Por quê? Porque esse moço aqui estava olhando com um olhar natural das coisas. Ele estava olhando esse ai aqui, ele estava dizendo: Senhor, já era, somos em poucas pessoas. Esse ai aqui, ele estava dizendo: Senhor, o exército é grande. Esse ai aqui é um ai de medo. E quando o medo ele vem sobre a gente, através do medo vem o que? A ansiedade. O medo é o pai da ansiedade. Então quando ele vem o medo faz com que você para. O medo faz com que você desista. O medo faz com que você recua. O medo faz com que você estacione. Então quando esse homem olha com um olhar natural das coisas, e ele observa, é claro, se fosse eu também, eu olhasse e dizia: meu Deus, tantos homens armados, prontos para guerrear, o que nós vamos fazer? Mas uma pessoa, quando ela tem certeza do Deus a quem ele serve, uma pessoa que tem convicção do Deus a quem ele serve, ele nunca vai olhar para as coisas com um olhar natural das coisas. Porque o profeta Eliseu olhou e viu um grande exército diante dos seus olhos, mas ele tinha certeza: o Deus que eu sirvo é maior do que esse todo exército. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que não têm sucesso em sua vida? Sabe qual é o problema de muitas pessoas não alcançar os seus objetivos? Primeiro, é medo. As pessoas têm medo quando vê a dificuldade. As pessoas têm medo quando vê e olha pelo olhar natural das coisas e diz: é impossível. Eu lembro do texto lá em Êxodo, quando Moisés envia 12 homens. Moisés diz assim: ó, Deus que mandou Moisés envia 12 homens para espiar a terra de Canaã. E ele diz assim: Deus, ó, a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus é uma palavra afirmativa, dizendo: eu vou dar aos filhos de Israel. Aí a Bíblia fala que Deus envia 12 homens. Aí esses homens olham e veem 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha que coisa. Os frutos da terra boa, aqueles homens se alegram. Aí quando aqueles homens param de olhar para as coisas boas, eles começam a observar o quê? Eles dizem: mas ali tem gigante, ali tem homens sanguinários, tem povos sanguinários. Aí quando eles voltam para trazer o relatório para Moisés, aí eles começam a dizer: ô Moisés, a terra é boa, a terra é fértil, é 2 homens que estão para carregar um cacho de uva. Aí eles dizem assim: mas porém, lá tem gigantes, porém, lá tem homens sanguinários. Aí eles começam a trazer somente relatórios de derrota, somente palavras de medo. Aí quando esses 10 homens estão falando, aí tem 2 homens entre eles, Josué e Caleb. Aí eles tomam a palavra e dizem: vocês estão olhando para a dificuldade, para o gigante, para os homens sanguinários, mas nós temos que olhar para a promessa de Deus. Glória a Deus. E quando aqueles homens estavam olhando para as dificuldades que queriam enfrentar, Josué e Caleb estavam olhando para as promessas de Deus. E muitas pessoas desistindo, muitas pessoas parando, recuando. Por quê? Porque está sentindo medo dentro de si, porque não está tendo confiança no Deus a quem está servindo, está olhando para as provas, para as lutas, pelas dificuldades, com um olhar natural das coisas. Ei,
Se você veio nessa noite, nessa campanha, tenha certeza de uma coisa: você vai conseguir. Tenha certeza de uma coisa: o seu objetivo nessa noite, você tem que olhar com um olhar espiritual. Aleluia. Quando Jesus diz: ai, meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? O desespero tomou conta. Faltou ele olhar com um olhar espiritual. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a palavra em que o profeta fala para aquele jovem: não temas, não sinta medo, pavor. Ah, mas porque você não sabe o que está acontecendo? Deus é maior. A nossa dificuldade que nós enfrentamos, ela é pequena diante do Deus a quem nós servimos. O problema é que tem pessoas que olham para o seu problema e dizem: o que é que eu vou fazer? Queridos, o Deus a quem nós servimos nessa noite olha para o teu problema e diz: meu problema maior do que você é o Deus a quem eu sirvo. Eu precisava vir pregar essa palavra nessa noite, porque essa palavra primeiro serve para mim. Porque quando nós pregamos, primeiro nós pregamos para nós mesmos, né? Eu costumo dizer que a nossa boca é mais próxima dos nossos ouvidos. Então quando eu prego, eu estou pregando primeiro para mim, eu estou ouvindo primeiro, né? Então essa palavra, precisava pregar essa palavra, porque eu preciso viver também essa palavra. É hipocrisia dizer que às vezes nós não sentimos medo, às vezes nós nos covardamos. Eu não estou aqui para ser hipócrita, eu estou dizendo para você que nós somos seres humanos. É natural sentir medo, é natural você sentir medo dentro de você, pois somos seres humanos. Mas olha nessa noite com o olhar da fé. Olha nessa noite com o olhar sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E você vai ver que os seus problemas diante de você é pequeno diante do Deus a quem você serve. Observe que quando nós olhamos para os nossos problemas e bate o desespero, o primeiro sintoma é estacionar. Parar. Quantas pessoas estão paradas, estão estacionadas, estão desistindo da fé? Por quê? Porque não está conseguindo olhar com um olhar sobrenatural. Porque não está conseguindo ver as coisas sobrenaturais. Eu louvo a Deus que Deus sempre envia alguém ao nosso lado para dizer: olha o sobrenatural de Deus. E quando o profeta faz essa oração dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar. E quando aquele jovem olha, louvado seja Deus, ele vê um grande exército, cavalo, carruagem de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. E agora aquele jovem pode entender que realmente Deus estava dando livramentos para eles. Aquele jovem poderia entender que realmente o Deus a quem ele servia verdadeiramente era um Deus que cuida dos seus. Eu costumo dizer: nós não somos um povo que andamos só. É verdade. Nós não somos um povo que não tem dono, não. Nós somos um povo que temos dono, e esse dono cuida, zela das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nós não somos um povo que andamos só. O nosso dono é o Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz que Ele olha, vê pelas nossas vidas. Então tudo que nós passamos de dificuldade nessa terra, nosso Deus, Ele está observando. Aleluia. O nosso Deus, Ele está contemplando. Basta somente você olhar com o olhar sobrenatural das coisas. Porque nós temos um Deus tão grande, nós temos um Deus tão poderoso, que nós, como seres humanos, às vezes faltamos fé, às vezes falta aquele que está mais em Deus.
bate o desespero dentro de nós. Mas Deus, nessa noite, Ele fala comigo, Ele fala contigo. Não é tempo de temer, não é tempo de olhar para as coisas com um olhar natural, mas é tempo de nós se levantar a nossa cabeça e dizer: Deus é maior. Deus, Ele é maior sobre as nossas vidas. Não é tempo de nós recuar, é tempo de nós avançar. Quando o gigante estava lá afrontando a Bíblia, o exército de Deus, a Bíblia diz que o exército estava com medo. E chegou um desacreditado chamado Davi e disse: quem é esse? Filisteu pagão para afrontar o exército do Deus vivo. Ele não aceitava as afrontas do inimigo, porque ele sabia do Deus a quem ele servia. Ele não aceitava a situação em que o exército de Israel estava passando, porque ele acreditava no Deus a quem ele servia. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você esteja passando por uma dificuldade, e talvez o desespero tenha tomado conta, e você diz: o que é que eu vou fazer? A solução é: olhe com um olhar espiritual. Aleluia. Olhe com um olhar sobrenatural. E creia que Deus, Ele está ao teu lado. Olhe com o olhar da fé das coisas, porque nós servimos ao nosso Deus. Jamais podemos olhar para as coisas com o olhar que o mundo olha. O Brasil, o mundo está em crise, a igreja está em Cristo. Quando o mundo estiver em crise, a igreja está em Cristo. Mas vamos ver, os ataques sobre as igrejas, as leis contra a igreja. Quem defende a igreja ainda é o Senhor Jesus. Aquele que nos defende ainda é o Senhor Jesus. Quando Paulo estava indo de encontro para assolar a igreja, ele teve um encontro com o próprio Jesus. Porque tu me persegue, mas eu não persigo ao Senhor, não persegue. Quando tu persegues a esses, persegues a mim. Então nós não podemos sentir medo, temer com as provas, com as lutas, com a dificuldade, com os ataques espirituais, não. Nós temos que confiar no Deus a quem nós servimos. Nós temos que acreditar no Deus a quem nós servimos e ter fé no sobrenatural de Deus as coisas, e ter fé que você vai conseguir, que você vai alcançar os seus objetivos, ainda que o inferno inteiro se levante, ainda que o inimigo se levante, ainda que pessoas se levante, mas aqui está o nosso Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, enviando anjos poderosos para guerrear ao meu e ao teu favor. Não temas, a palavra é: não temas. Confia no Senhor, acredite no Deus a quem você serve, confia no Deus a quem você está servindo nessa noite. Porque se você veio aqui nessa noite, eu tenho certeza, você não veio por mim. Você não veio somente por mim, não. Você veio aqui nessa noite porque você tem fé. E se você tem fé nessa noite, as suas provas, a dificuldade que você está passando, você vai entregar nas mãos do Senhor. Eu acredito que você vai sair daqui com a resposta, com o milagre, com a providência de Deus sobre a sua vida. Porque você veio no lugar certo. Porque você está ao lugar certo. Você veio entregar na casa do Senhor. Você veio porque você veio aqui. Você
olhar e contemplar aquilo que Deus está fazendo e vai fazer sobre as nossas vidas. Não é tempo de desacreditar nos milagres, nos projetos de Deus sobre as nossas vidas. É tempo de avançar. É tempo de olhar e ver o sobrenatural de Deus. Porque às vezes nós andamos com pessoas assim. Você está passando pela luta, você está passando a dificuldade. Aí tem pessoas que dizem o quê? E agora? O que é que você vai fazer? Não tem saída, né? Se Eliseu fosse pela palavra daquele moço, Senhor, e agora? O desespero tomava conta de todos e eles não saberiam o que fazer. Mas ali tinha um profeta do Senhor, que através dele Deus dava livramento ao rei, que através dele Deus dava livramento àquelas pessoas de Israel. E é através de nós que servimos ao Senhor que Deus tem dado livramento à nossa casa, que Deus tem dado livramento à nossa família. É através das nossas vidas. Então por isso temos que continuar olhando um olhar sobrenatural. O mundo está dizendo não tem jeito. Nós temos que olhar e dizer, o Deus que eu sirvo faz ter jeito. O mundo está dizendo, já era, acabou. Você tem que olhar com um olhar diferente, porque nós não olhamos com um olhar natural. O mundo está dizendo, pessoas apontando, dizendo, aí já era, não tem mais jeito. Você tem que olhar com um olhar diferente. Você não pode olhar com um olhar que as pessoas que não têm visão espiritual vê, porque isso ali acaba te ofendendo. Isso te acaba e você desacreditando do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque tem pessoas negativas que olham somente o lado ruim das coisas. Existem pessoas que só olham, as dificuldades, os problemas. Você fala, vamos lá na igreja? Não, porque tem isso, porque tem aquilo, porque é assim, porque é assado. Só olha para as coisas negativas, mas nunca olha para as coisas positivas das coisas. Certo dia eu encontrei com uma pessoa e disse, vamos à igreja, vamos retornar para Jesus, vamos voltar a fazer a obra. Não, porque a igreja agora se encontra assim, porque agora está assim, e porque o cristianismo agora está assim, e porque os pastores agora estão assim. Eu falei, calma, você só está olhando para o lado negativo. Olha para as coisas positivas. Olha o que Deus tem feito na terra. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Olha o que Deus tem feito sobre a sua vida. Porque tem pessoas assim que só olham o lado negativo das pessoas, não olham o positivo, não olham o sobrenatural que Deus tem feito sobre as nossas vidas, os livramentos, as oportunidades que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor nos tem nos dado, quantos livramentos o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. E por que então desistir? Por que então parar? Por que então sentir medo das provas e das lutas? Deus disse para Moisés, ó Moisés, lá na sarça ardente, vai lá libertar o meu povo, porque eu tenho visto atentamente as aflições do meu povo. Então o que nós passamos aqui na terra, Deus ele tem contemplado. O que nós estamos passando, sofrimento, as lutas, os apontamentos, as provas, Deus ele tem visto. E às vezes nós olhamos e dizemos, eu vou parar, eu vou desistir, não dá mais para mim, eu vou sair dessa igreja, porque não está dando mais para mim, porque só vem problema, só tem dificuldade.
olha como ela é espiritual. Olha o mundo espiritual, a guerra que está acontecendo no mundo espiritual. Para observar os ataques espirituais que nós estamos enfrentando. E observa o livramento que Deus tem nos dado. Observa os livramentos, os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Existem demônios chamados demônios territoriais. São demônios que ele acha que aquele lugar é dele, e a vontade de Satanás é fechar as portas dessa igreja. A vontade do inimigo é que essa igreja esteja vazia, que não tenha ninguém para sentar esses bancos, mas a vontade de Deus é que as almas se rendam aos seus pés neste lugar. A vontade de Deus é que você se levante como um dos soldados de Cristo e faça a obra de Deus. A vontade de Deus é salvar vidas, é trazer vidas para este lugar. Em nome de Jesus. Mas isso só vê quem tem olhos espirituais. Isso só vê que aqui Deus abriu os olhos espirituais. Eu creio na tua palavra, Jesus. Aleluia. Isso só vê a quem está pedindo a Deus: abra meus olhos espirituais. E quem tem que sair é o inimigo da nossa alma, querendo bater retirada. Não é nós, não é a igreja, não é os crentes, mas é Satanás que tem que sair no nome de Jesus. Não somos nós, não, é o inimigo. E observa que a história vai nos falar que Eliseu clama ao Senhor e os seus inimigos perdem o quê? A visão. Porque eles exercem, agora perde a visão, é Eliseu que vai levar eles. E quando chega lá, o rei diz: adquirido mesmo. E através de Eliseu deu livramento. Aqueles homens que veio para pegar Eliseu preso, eles voltam. E através disso, Deus dá livramento. Por quê? Porque o rei não manda mais invadir a cidade. Porque o rei não vai mais agora planejar guerras contra Israel, não. Através de quê? De um homem de Deus. Através das tuas orações neste lugar. Através de uma pessoa que se levanta e diz: botar o seu joelho no chão. Deus dá livramento a uma cidade, a um estado e até mesmo a um país. Através de uma pessoa que bota o seu joelho no chão e clama ao Senhor. Louvado seja Deus. Não deixa o inimigo te colocar medo. Não deixa a dificuldade, nem as provas e nem as lutas te parar. Mas faça como Eliseu. Ore ao Senhor e peça para que o Senhor abra seus olhos espirituais. E que você possa contemplar os anjos do Senhor guerreando a teu favor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Talvez não era a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que